Novamente, irmãos, vamos abrir juntos em Isaías capítulo 9. Obrigado, irmão. Vamos ler juntos Isaías 9, do 1 ao 7. Vamos ler, quem chegou lá? Mas estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornou glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Senhor, uma vez mais, nós colocamos esse tempo diante do Senhor. Colocamos a nossa vida no seu altar. Ó Senhor, e te louvamos. Obrigado por ter nos trazido aqui, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor possa iluminar um pouco mais os olhos do nosso coração, para que possamos ver o Senhor como aquele que é a grande luz, para que possamos enxergar esse menino que nasceu, esse filho que nos foi dado pelo Pai, por causa do seu grande amor. Que o Senhor possa também iluminar os olhos do nosso coração, para que nessa noite possamos considerar com a sua ajuda, ó Senhor, tão grande libertação o Senhor nos concedeu. E que o Senhor possa nos também ajudar a considerar o seu reino eterno, esse reino que jamais terá fim. Ó Senhor, e que o Senhor possa verdadeiramente colocar nos nossos corações a sua alegria. Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nesse capítulo 9, lemos esses versículos de 1 a 7,
Estamos diante de um texto profético, estamos diante de um texto messiânico, onde nós temos aqui uma profecia a respeito do Messias. E quem é o Messias nesses versículos que nós lemos? Ele é a luz do mundo, ele é aquele que viria como a grande luz, capaz de, mesmo aqueles que andavam na região da sombra da morte, serem salvos dessa condição. Seria resplandecido para eles uma luz, e essa luz anunciada aqui seria uma pessoa, o Messias. E quem é essa pessoa? Nós vemos nos evangelhos que essa profecia, ela se cumpriu no nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 2 de Isaías 9 diz: aqueles que andavam em trevas verão grande luz. Tá? Diz assim, na verdade, né? O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O André ele compartilhou já na última oportunidade sobre isso. E quando a gente vai lá para o Evangelho de Mateus, nós vemos que essa luz, essa profecia dessa luz brilhando, ela se cumpriu em uma pessoa que é Jesus. Mateus 4, 12 a 16 diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, ele retirou-se para a Galileia. Aquela região de Zebulon e Naftali é a região da Galileia. E diz que deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar nos confins de Zebulon e Naftali. É onde ele foi. E olha o versículo 14. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E por que eles viram grande luz? Porque Jesus estava ali entre eles. E os que viviam na região em sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aquela região tão amaldiçoada, se podemos dizer assim, por tanto tempo, que terminou o capítulo 8 dizendo que aquela região toda ia ficar em completa escuridão. Mas agora a luz chegou, porque o Messias chegou. E essa grande luz é Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. E agora o encargo nessa noite é olharmos para esse texto ainda e vermos que o Messias, ele também é revelado aqui como o libertador. Vamos considerar isso daqui. E também esse texto aponta para o nascimento do Messias. E também fala do seu reino eterno. E tudo isso nós vamos ver, irmãos, que é motivo de grande alegria para nós. Vamos olhar com atenção para o versículo 3. Vamos ler de novo? Eu queria ler com os irmãos e queria propor o seguinte: observa aí, se fosse para você destacar uma palavra, qual palavra que você destacaria nesse versículo? Vamos ler juntos novamente? Tens Qual que é a palavra que você acha que é a mais importante aí? Alegria. Mais de um falou ao mesmo tempo em lugares diferentes.
Eu vou dar uma dica para os irmãos. Quando nós estudamos um texto, uma coisa importante a se observar é repetição. Quando você pega um texto que repete várias vezes a mesma palavra, presta atenção nessa palavra. Esse texto ele repete 3 vezes a palavra alegria ou alegrai, e ainda ele usa a palavra exultar, que também significa se alegrar, ficar contente. Na versão, então, textual, na Bíblia textual, aparece 5 vezes. Na Bíblia textual, esse versículo ele está assim, ó. Multiplicaste a alegria, aumentaste o regozijo. Regozijo também é alegria. É interessante que na Bíblia textual não fala de ter aumentado o povo, só fala da alegria, e 2 vezes, ó, na Bíblia textual. Multiplicaste a alegria, aumentaste o regozijo, que também é alegria. Diante de ti se alegrarão, 3ª vez, como se alegram, 4ª vez, na cega, como se regozijam, 5ª vez, ao repartir os despojos. Então, por exemplo, quando você lê lá o Evangelho de João capítulo 15, que fala de Jesus como a videira verdadeira. Se você já olhou para esse texto com calma, você vai lembrar. Tem uma palavra ali que se repete várias vezes. Os irmãos lembram qual é em João 15? Quando fala de Jesus como a videira verdadeira? Alguém lembra ou não? Ninguém arrisca? Não. Eu vou falar, depois você confere lá. Mas presta atenção que naquele texto todo aparece várias vezes a palavra permanecer. É uma palavra que se repete várias vezes. Então é uma palavra muito importante para o que Jesus quer falar ali. Vou dar um outro exemplo. Quando você lê o Salmo 119, também tem algumas palavras que se repetem muitas vezes. Lembrando que o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. E vai ter ali algumas palavras que vão se repetir várias vezes. Vocês sabem quais são que vai se repetir ou não? Qual que é o assunto principal do Salmo 119? Os irmãos sabem dizer? A palavra. É um salmo que fala a respeito da palavra. Se você ler, você vai perceber que o termo palavra, decreto, lei, preceitos, mandamentos, eles aparecem muitas vezes. Então isso nos ajuda a entender qual que é a ideia principal. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque nesse versículo 3, o assunto principal aqui é a alegria. Alegria. Pedro, na sua epístola, no capítulo 1, versículo 8, falando de Jesus, Pedro diz assim, irmãos, 1 Pedro 1,8, se você quiser abrir lá, vale a pena. Foi um versículo que o irmão leu lá em Nova Odessa, e é tão maravilhoso. Está falando de Jesus, 1 Pedro 1,8. Vou esperar os irmãos chegarem lá. É esse aí. Chegaram lá ou não? Vamos ler? A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Irmãos, nós não vimos o Senhor fisicamente, nem estamos vendo Ele fisicamente, mas nós amamos Ele. Nós amamos o Senhor. E não estamos vendo agora, mas nós cremos nele. E a nossa fé é com alegria. Ele fala de exultar com alegria, uma alegria que é do céu. Porque é uma alegria indizível, que não dá para expressar com palavras. E é cheia de glória. Nós já aprendemos tantas vezes que o reino de Deus não é comida
nem bebida. Mas o que é o reino de Deus? É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O André Corroquet, nessa semana, ele colocou, acho que foi ontem ou antes de ontem, um textinho lá no grupo, vocês viram? E vocês perceberam que falava de alegria, o que ele colocou lá? O André Corroquet, ele colocou esse versículo de 1 Pedro, e daí ele colocou esse textinho que diz assim, ó: um pregador antigo, certa vez disse que o seu maior desafio era deixar o pecador triste e o crente alegre. Eu vou repetir. Esse pregador antigo, ele disse certa vez que o seu maior desafio era deixar o pecador triste e o crente alegre. Na verdade, o que ele quer dizer o que ele quis dizer é que os olhos do mundo estão voltados para uma alegria terrena. E os cristãos têm como fonte de alegria outra, uma alegria que é indizível e cheia de glória. Louvado seja o Senhor. Você está triste nessa noite? Você está buscando essa alegria nessa noite? Irmãos, eu creio que essa alegria é uma alegria que o Senhor deposita nos nossos corações. Não é uma questão, não, agora eu vou forçar um sorriso aqui, não é uma questão disso. Mas é uma alegria que o Espírito Santo deposita no nosso coração. É uma alegria por estarmos na presença do Senhor. E vamos ver isso aqui, ó. Então vamos ver com calma esse versículo 3, passo a passo, ó, frase por frase. A primeira frase do versículo 3 é: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Na Bíblia textual não tem o multiplicar o povo, tem o aumentar o regozijo e a alegria. As duas coisas é de multiplicar. Primeiro, presta atenção nisso. O texto diz assim: tens. Quem está dizendo isso? Está dizendo isso para alguém. E quem é esse alguém para quem ele está falando? É o Senhor. Quando ele diz, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Você percebe que existe alguém aqui que é responsável por estar aumentando essa alegria no seu povo? E quem é que tem multiplicado? Quem é o agente aqui? Existe um agente responsável por aumentar essa alegria. E quem é o agente responsável aqui por aumentar a alegria do seu povo? É o Senhor. É Ele o agente responsável. Daí na sequência diz: alegram-se eles diante de ti. Então percebam, irmãos, que essa é uma alegria diante do Senhor. Nós hoje estamos aqui reunidos no nome do Senhor, e nós aqui também estamos reunidos na presença do Senhor. Os irmãos creem nisso? Você está vendo o Senhor aqui? Eu não estou, mas eu amo Ele. Você está vendo Ele agora aqui? Eu não estou, mas eu creio nele. E nele eu me alegro, com uma alegria indizível e cheia de glória. Então diz, alegram-se eles diante de ti. É uma alegria diante do Senhor. Essa é a verdadeira alegria, uma alegria que é dada por Ele, e é uma alegria por estar na presença dEle. E aí, na sequência, nós temos uma comparação. Está falando que essa alegria é como se alegram na ceifa. A comparação aqui é da colheita. Então imagina um trabalhador agrícola. Quem aqui teve a experiência de trabalhar na terra e plantar lá? Quem teve? Ó, tem vários irmãos que fizeram isso. Leva tempo semear? É sofrido semear? Dá trabalho? Enfrenta ali sol, enfrenta ali chuva, não é? É coisa de um dia só? Leva muito tempo. E aí a hora que você vê
Aquilo que você plantou, que estava até ali escondido na terra, e de repente começa a brotar, começa a crescer. E daí você vai lá e colhe e prova. Ah, que alegria! Então existe uma comparação aqui, que é a alegria da colheita. E existe uma segunda comparação. Olha a palavrinha como aí. Como se alegra. Esse como é de comparação. E daí continua. E como exultam quando repartem os despojos. Essa é uma outra alegria, que é a alegria da vitória em uma guerra. Essa semana, mais uma vez lá em casa, a gente reviu aquela história de que tinha um exército de 1 milhão de etíopes vindo contra Judá. E Asa, ele teve um começo muito bom. Ele olhou para o Senhor e ele disse: Senhor, numa guerra entre o forte e o fraco ele só pode ganhar se o Senhor intervir. Irmãos, e foi isso que o Senhor fez. E o Senhor deu uma vitória diante de um exército muito mais numeroso. Então imagina esse povo todo lá, um povinho, diante de um inimigo muito maior. Lembra de Ezequias também? Está lá o rei da Síria, está lá o comandante da Síria. Já arrasaram muitos outros povos. E está falando absurdos contra aquele povo, está falando que vai fazer coisas absurdas com eles, está falando coisas até mesmo contra o Senhor, mas o rei e o profeta, o que eles fizeram? Oraram ao Senhor. E o Senhor interviu. E aquele povo foi destroçado pelo Senhor. Os irmãos, lembra também, por exemplo, de Davi, e os seus companheiros chegam todos cansados, daí descobre que as esposas, os filhos foram levados. Lembra? Tem toda aquela situação inicial do povo querer até apedrejar Davi, mas ele consulta o Senhor, e o Senhor fala: vai atrás. E eles vão atrás. E no caminho tem gente tão cansada que não consegue ir atrás. E fica ainda parte deles. E vai esse povo lá. E eles lutam. E o Senhor dá o que para eles? Vitória. Aqui no texto, no versículo 4, nessa questão de vitória, eu já vou adiantar. Olha aqui no versículo 4, é lembrado do que aconteceu com Gideão também, com os midianitas. Lembra que com apenas 300 homens, tinha bastante gente para ir para a luta. E o Senhor foi falando: tem muita gente aí. Se vocês for com tudo isso aí, vocês vão se achar. Vocês vão achar que a vitória foi vocês que ganharam. Não, tem muita gente aí, tem gente que tem que ir embora. Manda embora os que beberam água desse jeito aqui. Daí ainda tem muita gente aí. Não. Se vocês forem, vocês correm o risco de ficar se achando ainda. Vocês vão achar que foi vocês que ganharam. Os medrosos, quem está com medo aí, vai embora. Daí fica só 300. E com esses 300, irmãos, o Senhor dá para eles o quê? Vitória. Você consegue por um segundo se colocar nessa cena e imaginar a alegria da vitória, irmãos? A alegria da vitória é uma grande alegria. A alegria que o Senhor multiplicou para o seu povo é essa alegria como da colheita e como da vitória em uma guerra. E aí, só um detalhe, né? Então, isso é o que está no versículo 3, em que o assunto principal é a alegria. Esse versículo, ele nos faz lembrar do Salmo 4. Abre comigo, por favor, lá no Salmo 4, versículos 6 e 7. Vamos ler juntos? Salmo 4, 6 e 7. Chegaram lá? Salmo capítulo 4, versículos 6 e 7. Podemos ler? Há muitos que dizem:
Quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Então, presta atenção como é que o versículo 6 termina, com uma oração do salmista. E qual que é a oração dele? É: Senhor, levanta sobre nós a luz do seu rosto. Essa luz, ela vem da onde, irmãos? Do rosto do Senhor. Então, para ter essa luz, é necessário o salmista estar onde? Na presença do Senhor. Diante do Senhor. E ali, diante da luz do rosto do Senhor, o que é que acontece que ele diz no versículo 7? O que ele diz? Mais alegria me puseste. É o Senhor quem coloca. Você quer essa alegria para você? Peça para o Senhor resplandecer com a luz do seu rosto no seu coração. Clame ao Senhor por isso. Irmãos, essa alegria é uma alegria porque está diante da luz do rosto do Senhor. Às vezes, se você já provou isso, você sabe do que eu estou falando. E se você nunca provou isso, creia nessa palavra. Creia. Eu sei, irmãos, que muitos aqui estão passando por provas. Eu falei da minha experiência. E porque a gente convive de perto, eu conheço situações de diversos irmãos aqui. Eu sei que muitos aqui estão passando por situações muito difíceis. Muito difíceis. Mas peça nessa noite para o Senhor resplandecer com a luz do seu rosto. E ainda que nem nós cantamos, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu amo o meu Senhor. Talvez o problema ainda vai estar ali, mas se você experimentar a luz do rosto do Senhor, independente da situação, a alegria é para já, irmão. A alegria é para agora. E nós estamos falando daquele que é digno de toda a nossa confiança. Irmãos, ele é digno da nossa parte de uma confiança inabalável. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele ainda é Deus. Se ele tirar, ele é Deus. Se ele não tirar, ele é Deus. É ele quem dá a vida, é ele quem tira a vida. Ah, irmãos, e que paz e que alegria. O irmão Zaga já deu o testemunho dele, internado lá, não foi? E o irmão repetiu já mais de uma vez para nós, de uma paz que não dava para explicar, não foi isso que o irmão contou para nós várias vezes? E eu já disse para os irmãos meu testemunho também internado, irmãos. Chegou uma hora em que eu toquei no Senhor, eu toquei na palavra do Senhor, irmãos, de verdade. Morrer ou viver já não me importava mais. Porque o meu coração tinha encontrado uma paz no Senhor. O meu coração tinha encontrado uma alegria no Senhor. Quando a gente está abalado, é tantos pensamentos, eu já falei para os irmãos, né? Uma coisa que me atormentava era o que vai ser da Lídia? O que vai ser da Giovana se eu morrer? Eu lembro de um irmão aqui que uma vez ele me falou isso. Eu não tenho medo da morte, eu temo é pela minha esposa e pelos meus filhos. Se eu morrer, o que vai ser deles? Ele me falou isso, né? E é o tipo de pensamento que me atormentava também. Mas ali, irmãos, na presença do Senhor, o que eu recebi do Senhor foi isso: eu sou Deus. E o Senhor me falou claramente: eu não preciso de você para cuidar da Lídia e da Giovana.
Irmãos, a Lídia e a Giovana, elas podem ficar bem se eu morrer, mas elas não vão ficar nada bem se elas perderem o Senhor. Então, graças ao Senhor, essa alegria é uma alegria que o Senhor coloca no nosso coração. E o texto aí, ele vai falar ainda de 3 motivos para alegria. Olha o versículo 4, 5 e 6. Com que palavra os versículos 4, 5 e 6 começam? Olha aí, dá uma olhada. Qual que é a primeira palavra dos versículos 4, 5 e 6? Qual é? Por quê? Então, o que você tem na sequência aí é uma série de explicações. Está a causa da nossa alegria. Está o motivo. Essa palavra porquê, ela é usada para iniciar uma explicação. Eu posso dizer para os irmãos assim, ó, agora está difícil eu ir para casa andando. Imagina a Denise falando isso, agora está difícil eu ir para casa andando, porque está chovendo. Ó, o porquê está sendo usado para apresentar o quê? A causa, a explicação. E temos motivos para estar alegres, irmãos? Vai ser apresentado aqui 3 motivos para a nossa alegria. A primeira razão da nossa alegria está no versículo 4, em que o Messias ele é apresentado como libertador. O versículo 4 diz assim, vamos ler juntos? Porque lhes feria e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque, vamos já ler o 5 também. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Então veja, irmãos, que a primeira razão de alegria aqui é de uma libertação. A alegria do povo foi multiplicada porque está dizendo aqui que o Messias ele iria fazer algo. Ele iria quebrar o jugo que pesava sobre eles. Os irmãos sabem que jugo é aquela peça de madeira que é colocada sobre o boi. Então tem lá o animal para levar a carroça, coloca aquela peça de madeira. Mas isso também era colocado em escravos. Os irmãos sabiam disso? Isso representa a escravidão, a opressão. Então alguém dominado, até mesmo aqueles vencidos em guerra, às vezes eram levados por correntes, por essas peças. E aqui está dizendo que o Messias ia quebrar o jugo deles. E aqui fala também que ele ia tirar, presta atenção nisso, a vara que feria. Então era muito comum nessa opressão toda, é coisa terrível isso, pegar e golpear o inimigo, ferir o inimigo. E batia com uma vara, mas aqui o Senhor ia fazer o quê? Quebrar. E o cetro, os irmãos sabem, aquela vara também, que ficava na mão de quem? Do rei, de uma autoridade. O cetro indica autoridade, mas aquele que tinha poder e autoridade, o que o libertador ia fazer? Ia quebrar o cetro dele também. Amados irmãos, todos nós vivíamos debaixo de um império das trevas. O príncipe deste mundo governava sobre nós. Mas louvado seja o Senhor, que o Senhor é aquele que veio para nos libertar. E, irmãos, isso é motivo de grande alegria. Deixa o Espírito Santo te lembrar da sua experiência de conversão. Peça para o Senhor nessa noite restituir no seu coração a alegria da salvação. Essa era a nossa condição. O povo de Israel experimentou o que era viver lá na escravidão no Egito. E nós, irmãos, já nascemos em escravidão, uma escravidão do pecado.
Mas o Senhor Jesus veio para nos libertar do poder do pecado. Você lembra disso? Essa semana aconteceu algo maravilhoso. Está na minha listinha de oração. Todos os dias eu tenho orado por isso. Irmãos, eu faço questão, isso é para a glória do Senhor, mas eu faço questão de falar da lista de oração, porque isso é motivo de muita alegria para mim. Ontem eu estava reparando lá na minha lista de oração, deve ter entre 20 a 30 itens de oração. Mas olhando para essa lista de oração, também deve ter entre 20 a 30 respostas de oração. E um item que está na minha lista, eu lembro que o irmão te encorajou, Edson, a orar pedindo um avivamento lá na empresa, certo? E eu tenho orado para o Senhor todos os dias pela salvação e conversão dos meus colegas de trabalho e vizinhos. Daí essa semana, apesar de toda essa semana difícil, o Senhor, Ele prepara bálsamos, né? É tão bom isso. E daí no meio de todo aquele tumulto, num intervalo, que notícia maravilhosa. Uma professora que eu nunca imaginava, uma professora toda tatuada, né? Um estilo assim que você olha, muitas vezes a gente julga, não pode ser. E daí ela já estava dando testemunho para outras duas professoras com quem a gente tem orado lá. A gente começou um grupo de oração no WhatsApp, mas também o Senhor permitiu, fizemos isso umas 3, 4 vezes no final do ano, de também uma vez por semana ir numa sala e nós 3 orarmos. Nós orávamos pela conversão de pessoas, para o Espírito de Deus se mover naquela escola, amarrando o diabo, expulsando os demônios. A gente orava isso aí, lá na escola. E aí essa mulher, dando testemunho, uma pessoa da minha idade assim, do que aconteceu na experiência dela. E o que aconteceu na experiência dela? Ela disse assim, em dezembro, no Natal, eu pensei em me matar. Eu quis me matar. No Natal, estava toda aquela festa tal, e eu pensei em me matar. Porque eu não via mais sentido e propósito para a minha vida. Ela disse de coisas que sabe já que fez, mas que ela nem lembrava que tinha feito. Por quê, irmãos? Ação demoníaca. Coisas que fez e que nem lembrava do que fez. E já não via mais nenhum sentido e propósito para a vida. No dia de Natal ela quis se matar, em dezembro. Daí chegou em janeiro e alguém convidou ela para ir a um culto, a uma reunião. E ela foi. E a luz do Senhor resplandeceu para ela, irmãos. E a palavra tocou o coração dela. E ela conheceu o Senhor. Ela, na verdade, falou assim, eu me voltei para Deus. E que mudança. Daí, tudo é muito recente. Aí ela dizia assim, né? Ela é alguém que deu aula na faculdade também, e ela tinha ganho da mãe, é tudo muito recente, uma correntinha com uma imagem, uma santinha. E ela contando, nossa, lá na faculdade, os alunos já me perseguiam por olhar isso aqui e remeter à religião, já me desprezavam e falavam um monte de coisa por causa dessa correntinha. O que vai ser de mim agora se eu falar do que está me acontecendo, né? E aí as professoras, elas falavam a verdade para ela. Elas falavam assim, ó, você vai perder amigos. Já te perseguiam, as professoras falavam isso para ela, vão te perseguir ainda mais. Diziam isso para ela, vão te perseguir ainda mais. Só que ela mesma dizia assim, você quer saber? Eu não estou nem aí. Irmão, sabe por que não está nem aí? Porque ela conheceu a verdadeira alegria. Ela sabe qual era a condição dela. Ela sabe o tamanho do buraco em que ela estava. Mas quando o Senhor te tira de lá, quando o Senhor te mostra o verdadeiro sentido da vida, eu não quero mais voltar para lá, não.
Louvado seja o Senhor por isso. Porque o Senhor é aquele que é o nosso libertador glorioso. Esse é o motivo de grande alegria. Um segundo motivo de alegria aqui, irmãos, é porque um menino nasceu. Um filho nos foi dado. E que filho é esse? É o Filho de Deus. É o Filho daquele que amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui, amados. Eu quero abrir um parênteses. Os irmãos que participavam da equipe de evangelização, está parada a coisa, né? Está parado. Vamos orar? Vamos considerar de voltar nesse ano, irmãos? Vocês ouviram esse testemunho? Ela disse que alguém, olha que coisa simples, alguém me convidou para ir na igreja. E eu fui. E olha o que aconteceu. Irmãos, os irmãos estão claros de o que nós estamos fazendo aqui é buscar o Senhor. Os irmãos estão claros que o que nós queremos nessa assembleia é levar a palavra de Deus a sério. Os irmãos têm confiança para indicar essa assembleia para amigos? Não, vamos lá. Amados, um convite simples. O Filho já foi dado e todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai receber a vida eterna. Isso é tão maravilhoso. O Senhor é tão bom. Às vezes a gente se acha muita coisa, mas Ele te coloca lá. Vou dizer para vocês, aquelas duas irmãzinhas que estão lá junto, elas são mais ousadas do que eu. Graças ao Senhor por isso. Graças ao Senhor por isso. Que a gente pode olhar para os irmãos e pode aprender a não ter vergonha, a não nos envergonharmos do poder do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê nisso? E aqui então diz um segundo motivo da alegria, é porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então essa alegria é a alegria pelo nascimento do Messias. Em Lucas 1, versículo 14, diz assim, ó, Lucas 1,14. Aqui é o anjo falando com Zacarias, pai de João Batista. É o precursor de Jesus. E dizendo assim, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Falando do precursor de Jesus. Está falando de alegria, que muitos iam se regozijar com o nascimento de João Batista, porque ele é aquele que veio preparar o caminho para o Senhor. E daí quando chega o nascimento de Jesus, Lucas 1,28. Agora é Gabriel, o anjo Gabriel falando para Maria, mãe de Jesus, Lucas 1,28. Quem está lá, vamos ler comigo. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Qual que foi a ordem do anjo para Maria? É, alegra-te. Ela ficou com medo, mas a ordem é, se alegra. O versículo 44, que coisa maravilhosa. Maria vai lá ter com Isabel, os irmãos lembram disso? E Lucas 1,44 diz assim, é Isabel dizendo para Maria, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança, falando do filho dela, falando de João Batista, a criança estremeceu de... Como que pode isso? Na barriga da mãe, o bebê estremecer de alegria. E por que Joãozinho, se podemos dizer assim, na barriga de Isabel, estremeceu de alegria? Porque havia um ente santo ali do lado, na barriga da outra, que é quem? O Salvador do mundo. E a vinda desse menino é motivo de
alegria. De grande alegria. O versículo 47, por causa do tempo eu vou ser direto. No Lucas 1,47, Maria está cantando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. Lucas 1,47, ela fala: o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. É uma alegria em Deus. Em Deus. E Lucas 2, lembra que o Senhor nasceu em Belém? E ali em volta da cidade de Belém havia pastores. E eles estavam pastoreando. E diz Lucas 2,9 que um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. A glória do Senhor brilhou ao redor deles. Eles foram tomados de grande alegria. Não, de temor. Eles foram tomados de medo, desculpa, de temor. Daí o anjo disse: não temais. Eis que eu vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, o nascimento desse menino é motivo para nós de grande alegria. Louvado seja o Senhor. Por causa do tempo eu só vou mencionar. Lembra da experiência de Simeão e Ana? Lá não aparece, irmãos, a palavra alegria. Mas os irmãos conseguem perceber que a grande satisfação da vida de Simeão e Ana, qual foi? Foi ver aquele menino. Quando Simeão pegou aquele menino, o que ele falou? Agora eu posso morrer. Agora pode me despedir em paz. Louvado seja o Senhor. A vinda desse menino é motivo para nós de grande alegria. E uma última grande alegria que nós temos aí, irmãos, está no versículo 7, que diz: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, irmãos, um motivo da alegria é a nossa libertação. Outro motivo de alegria é a vinda desse menino, porque esse menino é o libertador. E outro motivo é que esse menino, ele é também chamado de príncipe da paz. E o governo desse mundo está sobre os seus ombros. E ele vai estabelecer o seu reino desde agora, desde quando ele veio, e para sempre. Um reino sem fim. E esse reino é motivo para nós de grande alegria. De muita alegria. Apocalipse 19:7, lembrando, começa: alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. A gente sabe que ali em Isaías 9, os irmãos já explicaram mais de uma vez isso. Quando a gente estuda Isaías, a gente precisa lidar bem com esses textos proféticos, entender que parte das profecias se cumpriram com a primeira vinda de Jesus. E parte das profecias vão se cumprir com a segunda vinda do Senhor. O nascimento aconteceu na primeira vinda. E ele também trouxe esse reino que a gente tem em realidade espiritual por causa do Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas nós sabemos que Jesus vai voltar uma segunda vez. E ele vai estabelecer um reino de justiça, é o que diz aí, nessa terra, ele vai estabelecer. Irmãos, hoje foi eleito aqui no Brasil o presidente da Câmara e do Senado. Vocês estão esperando justiça daí? A verdadeira justiça vai vir do rei que está chegando, irmãos. E ele vai trazer para a terra verdadeira justiça. E isso é motivo para nós de grande alegria. De grande alegria.
Filipenses 4:4, para encerrar, vou citar 3 textos aqui. Filipenses 4:4, Paulo fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Irmãos, prestem atenção nisso. Ouça com atenção nisso. Abra o seu coração para o que Paulo está falando aqui. Alegrai-vos no Senhor. Não é, irmãos, nas bênçãos do Senhor. Para a gente ter alegria, não é por causa das coisas do Senhor. Eu só vou ter alegria se eu estiver fazendo tal coisa. Se eu não estiver fazendo tal coisa, eu não tenho alegria. Irmãos, a nossa alegria não é por causa das coisas do Senhor, mas é por causa do Senhor de todas as coisas. Se eu tiver em evidência, eu tenho alegria. Se eu não tiver evidência, eu tenho alegria. Se eu estiver fazendo, eu tenho alegria. Mas se eu não estiver fazendo, eu também tenho alegria. Porque essa alegria é no Senhor. Irmãos, temos conhecido o que é isso? Temos conhecido, experimentado uma alegria que só depende de uma pessoa, não é de coisas. É o que Maria escolheu. E o que Maria escolheu? Irmãos, Marta achava que estava fazendo coisa tão boa para o Senhor, mas estava agitada. Não é isso? E ainda querendo tirar Maria dali, mas o Senhor falou, não. A Maria, ela escolheu o melhor. Ela escolheu a boa parte e não vai ser tirada. E onde ela estava? Nos pés do Senhor. Fazendo o que, irmãos? Ouvindo as palavras que saíam da boca do Senhor. Aquele quarto secreto é tão precioso. E não é por causa do quarto, mas é com quem você se encontra lá. É por causa dele. É uma alegria no Senhor. Irmãos, e ouça mais isso aqui. Nós corremos o risco de perder essa alegria. Mesmo nós que já estamos no Senhor há tanto tempo. Os irmãos lembram que Davi foi alguém considerado segundo o coração de Deus. Mas ele foi perfeito. Isso é tão alentador para nós também. Porque eu e você não somos perfeitos. E a gente sabe que por causa do pecado, os ossos de Davi foram esmagados. Ele perdeu a luz do rosto do Senhor. Mas a gente sabe que, lendo o Salmo 51, que é um salmo do que, irmãos? De arrependimento. E o que é que Davi pede para o Senhor? Tantas coisas, mas os irmãos estão lembrados de uma coisa que Davi pede para o Senhor? Uma coisa, o que é que você quer que eu quero falar aqui, Denis? Fala. Como que é isso? Repete essa parte. Que não retires de mim o teu espírito. Muito bom mesmo. Eu estava, na verdade, pensando em outra coisa. Por causa do encargo da palavra. Mas eu acho que está relacionado com o espírito também. Porque se o espírito está, tem alegria. Mas o que ele pede é: restitui-me a alegria da tua salvação. Você só pode pedir para o Senhor restituir uma coisa que você perdeu. Irmãos, não mintam para vocês mesmos. Não mintam. Uma coisa extremamente pobre é o cristão perder a alegria. E se você não tem tido essa alegria, seja sincero com o Senhor. E peça: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Peça para o Senhor. Chesterton foi um irmão do século XIX que Deus levantou. Chesterton, C.S. Lewis e Tolkien. 3 pessoas que Deus usou
contra as ideologias modernas do século XIX e século XX. Foram pessoas usadas por Deus mesmo. E Chesterton diz assim, medita nisso, a alegria, que é a grande propaganda do pagão. Eu vou repetir, a alegria, que é a grande propaganda do pagão, é, em verdade, o grande segredo do cristão. Para pensar, o mundo acha que tem alegria. E às vezes, no engano, nós também. Nós também. Você sabe, uma das coisas que Deus estabeleceu foi o casamento, foi a família. Isso não é ideia do homem, é ideia de Deus. Família, casamento é algo do coração de Deus. E daí a gente está no casamento, o começo é tão bom. E daí vai passando os anos, talvez vai bater numa dúvida, nossa, será que Deus sabia o que estava fazendo mesmo? E pode ser até mesmo que por conta da nossa vivência nesse mundo, a gente fica vendo os nossos primos mundanos, a gente fica vendo os nossos colegas mundanos, e daí eles vão lá e tem muitos relacionamentos. Nós vivemos dias que ninguém é mais de ninguém. E até aqueles que são casados dizem estar num casamento aberto, em que está casado, mas está livre para se relacionar com quem quiser. E a gente corre o risco, irmãos, de o diabo, dos demônios ficarem sussurrando nos nossos ouvidos. Isso é alegria. Que vida infeliz você como cristão tem. Que infelicidade. Amados irmãos, que engano. Porque as pessoas do mundo não sabem o que é alegria. Será que essas pessoas, eu só estou dando um exemplo, que se relaciona com tantas pessoas, será que elas são verdadeiramente felizes? Irmãos, eu não tenho dúvida para afirmar, não são. Elas voltam para casa e muitas delas são tomadas por solidão. Mas o Senhor, Ele é tão sábio, irmão. Ele preparou o casamento para nós. E Ele vai nos ensinando no casamento sobre o que é renovação de amor. Ele vai nos ensinando por meio do casamento o que Ele mesmo é, fiel. Ele vai nos ensinando essa coisa. O que é cuidar, o que é proteger, coisas que Ele faz. O que é perdoar, isso é tão maravilhoso, irmãos, tão maravilhoso. Conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus, andar nos caminhos de Deus. Irmãos, eu tenho confiança para dizer isso, convicção de dizer isso. Isso é a verdadeira alegria. Poder, por exemplo, envelhecer com alguém, estar junto até que a morte o separe, isso é de Deus. Obedecer isso é encontrar verdadeira alegria. Obedecer os mandamentos de Deus é o que verdadeiramente nos fazem alegres. E quem não obedece a Deus, pode parecer que eles encontraram alegria, mas não encontraram, irmãos. É uma alegria que desvanece, é uma alegria passageira, não é a verdadeira alegria. Quem conhece a verdadeira alegria, irmãos, não quer a alegria do mundo de volta, porque já provou uma alegria que é indizível e cheia de glória. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por essa noite, por esse tempo que podemos ter na sua presença. Aleluia, porque o Senhor é aquele que multiplica a nossa alegria e coloca alegria no nosso coração. A nossa alegria está em Ti, Senhor.
Ah, Senhor, te bendizemos porque foi o Senhor quem nos achou. Foi o Senhor quem nos surpreendeu com tamanha alegria. Éramos como aquela mulher samaritana, Senhor, tentando se satisfazer com as águas do poço, tentando se satisfazer com muitos maridos. Mas, aleluia, que o Senhor veio como aquele que é o dom de Deus, como aquele que é o presente de Deus dado para o mundo, e se revelou para ela como aquele que tinha para dar uma água que poderia saciar a sede dela. E aleluia, que essa água saciou também a nossa sede. Essa água saciou também a minha sede. E aleluia, que dentro do meu interior, e dentro do interior de todos aqui que verdadeiramente creram em Ti, Senhor, existe uma fonte a jorrar para a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Senhor, que o Senhor possa continuar ganhando os nossos afetos para Ti. Que o Senhor possa continuar renovando em nós o melhor amor e restituindo em todos nós a alegria da salvação. Ó Senhor, nós queremos mais realidade espiritual. Somos carentes de mais realidade espiritual. Pai, que por meio do Espírito Santo o Senhor possa nos ensinar mais do Seu reino. Reino de justiça, paz e alegria. Senhor, nós Te bendizemos porque o Senhor é o nosso libertador. O Senhor fez algo tão maravilhoso na vida da Tatiane. E louvado seja o Senhor, que o Senhor também fez algo tão maravilhoso na minha vida. O Senhor fez algo tão maravilhoso na vida de cada um aqui. Estávamos perdidos e debaixo do império das trevas, vivendo debaixo, Senhor, do governo do príncipe deste mundo, que nos oprimia. Mas, aleluia, que o Senhor é aquele que veio para quebrar o jugo que estava sobre nós. O Senhor quebrou a vara do nosso opressor. E o Senhor quebrou também o cetro dele. E, aleluia, Pai, que o Senhor nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, por todas essas realidades espirituais que são verdades para nós pela fé. Obrigado, Senhor, por essa alegria indizível e cheia de glória. Ah, Senhor, um copo de cerveja, até mesmo uma noitada nos embebedando, não foi isso que trouxe alegria para o nosso coração. Provar até mesmo o intelectualismo desse mundo, até mesmo alcançar sucessos em várias áreas da nossa vida, Senhor, não foi isso que trouxe alegria para o nosso coração. Foi o Senhor mesmo. É o Senhor mesmo. Foi o Senhor mesmo. E continua sendo o Senhor mesmo. E por toda a eternidade será o Senhor mesmo o motivo da nossa grande alegria. Louvado seja o Senhor.